A dependência emocional não começa com o outro, mas começa com você. E eu sei que pode ser difícil ouvir isso, que a dependência emocional começa em você, mas eu estou aqui nesse vídeo justamente para te falar os 4 princípios da dependência emocional. Esses pilares muitas das vezes são invisíveis, mas têm um poder incrível de te levar justamente para a dependência emocional. Então, são 4 pilares e o primeiro pilar é justamente a idealização, onde você começa a idealizar o outro. E essa idealização começa no início do relacionamento. Por exemplo, ninguém chega com você e mostra a pior face. Se a pessoa te tratasse mal logo no começo, nos primeiros dias que vocês estão se conhecendo, você mandaria essa pessoa embora. Pelo menos era para fazer isso. Mas não, o outro, ele te manipula, ele faz você imaginar, idealizar ele. Não só ele, mas vocês no relacionamento. Você e ele juntos, daqui a tanto tempo, né, realizando isso, aquilo, e você começa a se imaginar às vezes casando, tendo filhos, e você vai idealizando, criando essa imagem na sua cabeça. E essa imagem idealizada que te faz ficar muitas das vezes presa na dependência emocional. Porque você fica presa nessa idealização. Passa-se o tempo e você já viu que o outro já te traiu, que não te trata bem, só te fala coisas grosseiras e às vezes tem até danos físicos. Mas você idealiza o outro. Ah, ele tá assim porque ele tá passando por isso, aquilo, mas ele vai voltar a ser aquela pessoa, aquele príncipe encantado, aquela pessoa que me tratou bem, aquela pessoa que me ajudou lá atrás. Ele vai voltar. Isso aqui é só uma fase. E não. E às vezes, por você querer que o outro volte a ser aquilo que você idealizou, você permanece na dependência emocional. E ele reforça justamente falando o quê? Ah, eu vou mudar, agora vai ser diferente, agora eu entendi, agora eu aprendi. E aí ele faz o link dele de agora te tratando mal para ele antes, onde ele te tratava bem, te ajudava, né, te incentivava, mas é totalmente o oposto. As pessoas aqui no consultório até falam, Cássio, a pessoa mudou de uma hora para outra. Não, ela não mudou. Isso que eu quero que vocês entendam. Ela apenas fez você idealizar o outro ideal. E aí, idealizando o outro ideal, você idealizou o relacionamento ideal. Você começou a imaginar vocês no futuro, realizando coisas. E aí, quando ele fala, agora eu vou mudar, você volta para aquela esperança de que ele volte. Por mais que tenha todos os sinais necessários para dizer que ele não vai mudar. E às vezes você vai lá e volta, e aí ele vai lá e comete de novo o mesmo erro. E depois de novo, e você volta, te trai várias vezes e você vai lá e volta toda vez com ele. Com a ideia de que ele vai voltar a ser a pessoa que era antes. Não. Então essa idealização a gente precisa dissociar dela. É do passado. O que eu tenho agora? O que é real? O que é real é o que está acontecendo agora. Ele está me tratando bem? Ele está me incentivando? Ou ela, né? Essa pessoa está cuidando de mim? Está me dando atenção? Está alinhada com os meus objetivos? É o que eu sempre quis? Está em equilíbrio? Está em concomitância com o que eu quero? Basicamente, a idealização faz você se prender às promessas e não à realidade. Já o segundo pilar é justamente você tem medo de ficar sozinha. E esse ponto específico tem muito mais a ver com as carências emocionais que você tem. E muitas das vezes, a carência emocional que você teve lá atrás, na sua infância. Possivelmente você não teve um pai, não teve a mãe, teve que ficar passando, que eu vejo aqui no consultório muitas das vezes, pessoas que saem de casa, em casa, e depois sai de uma casa, vai para outra, depois vai para outra, depois vai para outra, fica morando em várias casas, e aí sente um vazio, sente insuficiente, se sente incapaz, se sente um peso por tudo. E essa pessoa, ela sente um vazio tão imenso e ela passou tanto tempo sozinha que ela passa a ter um medo de verdade de ficar sozinha. E às vezes, por ter medo de ficar sozinha, de ser abandonada, de ser deixada, ela aceita muitas coisas. Ela aceita, por exemplo, estar num relacionamento tóxico que ela sabe que é ruim, que ela sabe que faz mal, que todo mundo aconselha ela a sair, que todo mundo fala, mostra pra ela, pegou já tem provas que o relacionamento é tóxico, mas ela continua lá, simplesmente por o medo dela de ficar sozinha. E isso, como eu já falei, está muito ligado aos traumas, a algo lá na infância, que aí vai depender de cada pessoa, e cada um tem uma ausência no passado. Deixa aqui nos comentários justamente se você já teve essa ausência, se você tem medo de ficar sozinha, o que te fez ficar com medo de ficar sozinha? Medo de ser abandonada?
E por medo, como eu já falei, você aceita várias coisas. E já aproveitando que você vai deixar seu comentário, já clica no botão de se inscrever caso esse assunto sobre relacionamento, sobre dependência emocional, autoestima, amor próprio, sobre narcisismo, se esses assuntos faz sentido para você, eu sim peço que você se inscreva no canal porque a gente tem vídeo toda semana sobre esse tema. E eu conto e espero que te ajude muito, tá bom? Então, o segundo ponto era assim, o medo de ficar sozinha é um dos pilares, talvez mais grossos pilares da dependência emocional. E o terceiro pilar tem muita relação com o segundo, que é o medo de ficar sozinha, que é basicamente a desconexão com a própria identidade. A pessoa, por ter medo de ficar sozinha, ela vai se encaixando no mundo dos outros. Não só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento em geral. Relacionamento com amigos, né? Se os amigos fazem aquilo, ela vai fazer para tentar se encaixar, né, naquele mundo, para não ser abandonada. Então, sim, você começa a ter essa desconexão com você mesmo, com a sua identidade. Você para de fazer as coisas que você gosta, você deixa seus planos para depois. E se você está num relacionamento tóxico, você deixa seus planos para depois e foca no plano dos outros, dele, por exemplo, ou dela. Você incentiva, você dá o seu melhor, você fala, vai lá que eu tomo conta da casa, vai lá. Né? Na verdade, é uma das coisas que a gente mais vê aqui no consultório, principalmente quando o relacionamento é de homem para mulher, onde a mulher tem a dependência emocional. Ela se abdica dos seus sonhos para o outro ter sucesso. E quando o outro tem sucesso, ele dá um pé na bunda dela. Vocês já viram casos como esses? Deixa aqui nos comentários, mas é uma das coisas que eu mais vejo no consultório. A mulher abdica dos seus próprios sonhos, da sua identidade, como a gente está falando aqui, para cuidar do outro, para cuidar da imagem do outro, para realizar o sonho do outro. Quando o outro tem sucesso, muitas das vezes, dá um pé na bunda no outro. E a outra pessoa fica desnorteada. Porque era um plano que ela idealizou. Lembra do outro pilar? A idealização. A pessoa idealizou tudo com essa pessoa. E aí investiu na pessoa, investiu tempo, às vezes investiu muito dinheiro. Eu vejo pessoas que investem dinheiro no outro e quando o outro tem sucesso, manda o outro embora. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar, que é justamente esquecer de nós mesmos. Cuidar da nossa autoestima. Eu falo muito sobre autoestima, você vai ver vídeo aqui sobre autoestima, vai até sair semana que vem um vídeo sobre autoestima, que é justamente isso. A baixa autoestima é justamente resultado de você dar tudo pro outro, de você abdicar do que você gosta, dos seus sonhos e dar teu tempo, a sua energia pro outro. E você não cuida de você, você não se dá atenção, você não investe mais em você. Você dá tudo pro outro, esquece de você e a sua autoestima vai lá para baixo. E o quarto pilar é justamente o reforço intermitente. O que é isso? O que isso quer dizer, Cássio? Isso quer dizer muito sobre a dependência emocional, onde você se vicia no outro. Por exemplo, um reforço intermitente é quando a pessoa, por exemplo, te trata mal e depois te trata bem. Te fica em silêncio e depois fala com você. E vocês terminam e voltam, terminam e voltam, terminam, reconciliam. E aí você fica nesse vai e vem, naquela montanha russa de sentimento. Ou seja, você tem um reforço intermitente. E isso, segundo a neurociência, é o que libera mais dopamina no cérebro. E a dopamina, né, se você me acompanha, você sabe que eu sou neurocientista e justamente você vê que a dopamina está muito relacionada a vícios. E se você já também me acompanha, você sabe que a dependência emocional é um vício. Então esse reforço intermitente é justamente o que te faz ficar preso na dependência emocional. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gente vê em laboratórios macaquinhos, onde os cientistas vão lá, colocam ele em uma jaula e deixam um botãozinho para ele ficar apertando. E eles ensinam que toda vez que o macaquinho apertar o botão, ele ganha alguma coisa. Pode ser, por exemplo, um suco, né, uma maçã, enfim. Aperta lá e ele ganha uma recompensa. E aí eles, depois de um tempo, eles passam a não dar toda hora essa recompensa para o macaquinho. Então o macaquinho aperta, não vem. Aí o macaquinho aperta, 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 aperta. E o macaquinho fica apertando incansavelmente aquilo até ganhar uma recompensa. E é assim na dependência emocional. Quando a pessoa vai lá, te trata bem, te trata mal, né? Te dá atenção, não te dá atenção. Fica em silêncio, depois fala com você. É justamente, ou quando vocês brigam e reconciliam, é justamente quando ele vai lá e você fica na expectativa de quando ele vai te dar algo bom. Por exemplo, quando vocês estão brigados, você fica incansável tentando ver quando é que vocês vão se reconciliar. É quando é que o outro vai te dar a maçãzinha ou o suco para você ficar feliz. Isso libera muito dopamina, então você fica na expectativa de quando você vai ficar bem.
Tem pessoas que se viciam nisso. Pessoas que estão viciadas, por exemplo, em relacionamentos de altos e baixos. E quando encontram alguém calmo, quieto, fala que é sem graça aquele relacionamento. Por quê? Porque está acostumado com um vício. E o vício gera dependência emocional. E o amor em si é calmo, é tranquilo. Não tem todas essas descargas de dopamina. Mas é isso que acontece no seu cérebro. Toda vez que você briga, reconcilia, você fica pensando. Quando o outro te deixa, te faz tratamento de silêncio. Passar dias, às vezes, sem falar com você, e você fica pensando quando é que vocês vão voltar, o que é que você tem que fazer para ele falar com você, o que é que você tem que fazer. E é muita coisa no cérebro. É uma descarga muito grande. E aí, quando o outro te dá, nem precisa ser uma maçã inteira. Se ele te dá só o cabinho da maçã, você já se sente satisfeito. E você fala, agora ele me deu um pouquinho de atenção. É o que a gente chama de migalhas. Na dependência emocional é isso. Então, o reforço intermitente é justamente isso. O outro toda hora tá te dando migalhas e você vai lá comendo, 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 comendo. E aí você vai ficando cada vez mais preso nessa dependência emocional. Então, por isso que eu considero que esse seja o quarto pilar da dependência emocional. Então, esses são os 4 pilares. E se esse vídeo te deu muita clareza do que de fato é dependência emocional, quais são os pilares e o que você tem que fazer, eu te convido, tá, a se inscrever no meu curso aqui. É bem baratinho, só clicar aqui abaixo, que lá nesse curso, Independência Emocional, você vai ter toda a mentalidade necessária para você quebrar, reconhecer se você está num relacionamento tóxico, né? Como você vai sair e como você vai cuidar de si mesmo, cuidando da sua autoestima, amor próprio, enfim, outras coisas, para você começar a cuidar de você e assim você ter relacionamentos bons lá na frente. Porque quem está num relacionamento tóxico, de dependência emocional, às vezes sai de um relacionamento e entra em um outro tóxico. Depois termina esse e entra em outro tóxico, pior ainda. E aí vive nesse relacionamento, diz que tem dedo podre e tudo mais. E não, às vezes é só uma coisa que a gente precisa mudar dentro de você. E no curso é justamente isso. Eu vou te dar a mentalidade, a virada de chave que você precisa para se tornar independente emocional, sem depender dos outros. Só de você mesmo. Então eu te convido a clicar no link aqui abaixo e se inscrever no curso, tá bom? E fico muito feliz, espero ter realmente te ajudado. Então eu te aguardo no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui em cima no canal para receber mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.